Liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Se Liga no Pod, todas as quartas-feiras, 19h15, com um convidado interessante, um assunto de grande valia. E peço a gentileza para vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso episódio e deixar o seu comentário para a nossa convidada. Às vezes você tem uma dúvida que queira esclarecer, que ela vai ter o maior prazer em responder. É um assunto que ainda divide muitas pessoas. A questão de sexualidade, como lidar com determinadas situações. Há 20 anos atrás nós tínhamos uma situação, hoje é outra. Existem muitos tabus ainda que deverão ser quebrados ao longo do tempo, mas é um assunto que está em alta. Nós temos agora, estamos acompanhando algumas notícias que vão haver, inclusive, alterações no Código Civil. Para quem não sabe, eu e o Roberto somos advogados, então nós estamos nos inteirando, inclusive, sobre essas modificações e tal. Nós não sabemos o que efetivamente será alterado ou não, mas a questão de sexualidade também está sendo discutida nesse novo projeto do Código Civil. Então é muito importante que vocês acompanhem e vocês deixem o seu comentário. Boa noite. Boa noite. Homem da praia. Você viu? Deu uma queimadinha. Muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o Roberto Valério. Toda quarta-feira nós sentamos aqui então para conversar um pouquinho e hoje nós vamos conversar sobre um tema que é para lá de interessante, como o Luiz Fernando comentou, é a questão da sexualidade. Às vezes os pais não sabem como conversar com os filhos, quem tomar a iniciativa. Afinal de contas, o pai deve educar, a escola, a sociedade, a quem compete a parte da educação sexual. E um dos pontos mais, né, quando a gente pensou em fazer esse episódio, você fala assim,
poxa, vamos falar sobre isso porque quase ninguém fala. É um assunto muito poluído ainda por algumas crenças que, querendo ou não, atrapalha, né, sobre essa situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar disso porque mudou. E hoje o assunto tem que estar em mesa para a gente conversar. Então, pensando nisso, nós chamamos a doutora Ana Larissa, que é psicóloga e terapeuta sexual, sexóloga, é formada há mais de 24 anos. Hoje ela está fazendo doutorando na parte de medicina sexual e ela domina um pouco desse assunto e ela vai poder esclarecer. Então você pode participar mandando aqui para ela a sua pergunta. Doutora, seja muito bem-vindo. Bom, boa noite. Eu agradeço bastante o convite, né, para poder falar de um tema que é muito importante e com certeza, né, esse tema ele, assim, ele precisa muito, assim, ser trazido para a população. A população é carente de trazer o tema da sexualidade com um conceito científico, de maneira séria, respeitosa. Então, por isso que é muito importante o tema. Até nós estávamos discutindo no começo, quando nós iríamos elaborar o tema em si, houve a sugestão do termo sexualidade. E eu fui bem claro, né? Eu falei assim, nem eu sei o que é sexualidade. É uma palavra que se fala muito, mas poucas pessoas sabem realmente o que é isso. Porque você falando em sexualidade, o leigo fala assim, é opção. É opção. Sexualidade seria a opção de ser homem ou ser mulher. É isso que as pessoas entendem que seria sexualidade. É simplesmente optar por um sexo. Mas explica pra gente o que realmente vem a ser a sexualidade. Sexualidade ela é muito mais ampla do que sexo, do que orientação sexual. A sexualidade, ela assim, está presente na nossa vida desde o nascimento. Então, a gente vai poder lembrar, assim, que é a nossa maneira de se relacionar com o mundo, a gente está falando da sexualidade. É lógico que envolve a atividade sexual, envolve a questão de gênero, envolve a questão de educação sexual, envolve a questão da saúde sexual. Então, é um tema muito mais amplo do que simplesmente a gente falar assim, opção sexual, até porque a gente não trata dessa maneira, como uma opção sexual, tá? Então, a gente trata mais como a questão da orientação sexual, a questão do desejo sexual, mas a gente também não se limita a esses temas quando a gente fala de sexualidade. É por isso que eu falei, as pessoas entendem como simplesmente sendo isso. Mas eu precisei procurar um conceito para ter um caminho a seguir, né? Porque é difícil. Antes disso, você sabia o que era a palavra? É uma dificuldade, porque você fala assim, exatamente o ponto que ele falou, sempre foi tratado como opção. E a explicação que você deu, se é que eu consegui entender, foi então que a gente pode pensar que a sexualidade, ela é um conjunto de vários fatores. Sim. Não é só a atividade sexual em si, envolve não é só biológico, né? Não é só a questão biológica. Não. Então, se a gente pudesse traduzir isso para uma linguagem, vai considerar a relação de pai e filha, tem sexualidade nisso. A gente poderia pensar. Se a gente for falar assim, né, o que seria nesse conceito, né? A gente já entraria que envolveria questões da sexualidade na questão de ensinar essa criança a como cuidar desse corpo. A gente às vezes esquece da questão da higiene, isso envolve sexualidade. A gente esquece a questão da ensinar a criança a proteger, né, aquelas partes aonde que não é qualquer pessoa que pode ser tocada. Isso envolve sexualidade. A gente vai também vai ensinar para cada faixa etária, lógico, tem um conteúdo que é ensinado, até porque eu sempre explico para os meus alunos. Se você avança um conteúdo, né, para trabalhar que não é apropriado para aquela faixa etária, aquela criança ela ainda não tem uma maturidade ainda para poder receber aquele conteúdo. Ela não vai saber, vamos falar assim, fazer uma digestão daquele conteúdo, né? Então, aquilo ali a pessoa está criando, está ocasionando o quê? Uma violência sexual, né? Então, ela já está podendo traumatizar aquela criança com um conteúdo que não é apropriado para aquela faixa etária. E eu sempre falo, a gente tem tempo para ensinar tudo. É importante começar a educação sexual desde muito pequenininho, mas sem ter pressa, né? Para cada faixa etária tem o que é apropriado ser ensinado.
E aí, quando a gente volta nessa questão da sexualidade, que não é só uma questão biológica, a gente vai pensar nas relações afetivas, a gente vai pensar no aspecto emocional, a gente vai pensar nos aspectos psicológicos, porque ela faz parte da nossa personalidade. Legal, bacana. Esse ponto dessa composição ajuda a gente a compreender o quanto é complexo o tema. E eu queria pegar um gancho que você falou, que tem cada faixa etária. Pensando na questão de faixa etária, existe uma faixa adequada para os pais começarem a falar disso de forma mais explícita com os filhos? A gente fala que é desde o nascimento. Na verdade, a gente já vai trabalhando com o quê? Ensinando a criança a nomear as partes do corpo. Existe, assim, um cuidado que os pais precisam ter, por quê? Vamos pensar o tamanho que é o Brasil. Se você vai ensinar a criança com um termo que, né, a genitália, né, olha, o piu-piu, né? De repente, essa criança ela está num ambiente que é onde ela pode estar sendo sofrendo um abuso sexual, ou ela precisa se comunicar com alguém, aí você vai lá e ela vai falar assim esse termo que ninguém sabe o que significa, né? Entendi. Então essa criança ela não consegue assim buscar uma ajuda adequada. E aí a gente precisa estar ensinando essa criança a nomear corretamente as partes, né, do corpo, principalmente as genitálias. A criança, ela desde pequena, ela vai aprendendo quem que pode tocar, aonde pode tocar. Existem muitos erros que a gente vê, né, que acaba acontecendo, talvez pela questão de no Brasil a gente ser muito afetuoso, né? Mas a criança, ela não quer abraçar, ela não quer beijar, e aí fica, vai lá, abraça, beija, forçando a criança, né? Então a gente acaba não ensinando essa criança que ela tem o direito de falar não. Ela tem o direito de pôr o limite. E às vezes pode ser até que a gente está colocando ela numa situação de risco, dependendo quem for essa pessoa que a gente está forçando ela a abraçar, a beijar. Esse ponto de forçar é interessante porque às vezes o pai fala assim, dá um abraço no fulano, né? Dá um beijo. Às vezes é num parente mesmo, assim, é uma forma de educação. Tá muito associado a isso, né? O pai fala assim, vai cumprimentar o fulano. E a criança, ela chega numa faixa etária, ela meio que torna-se indiferente. Eu não sei, consigo explicar por causa disso, mas o fato é, elas não querem abraçar ninguém. Então, se a gente pensar numa questão do pai forçar isso, pura e simplesmente a gente pode considerar como uma violência ou não? Vai depender caso a caso, tem um jeito? Olha, não dá para generalizar, né? É mais assim, o que a gente pode falar que uma coisa é você ensinar a criança a ter uma boa educação, a cumprimentar as pessoas, outra coisa é forçá-la ao contato físico. Aí são coisas que, assim, não é legal a gente forçar essa criança a ter contato físico. A gente tem que deixar ela à vontade, até também estar observando com cada pessoa, né? De repente ela tem uma reação com um adulto, é diferente com outra. E por que ela teve aquela reação com aquele adulto? Será? Será que está acontecendo alguma coisa? Então, e não só a questão da violência sexual, não só do abuso, né? Às vezes está acontecendo alguma outra coisa. Então, assim, esse alerta é muito importante a gente ter. Então, a criança, ela tem que ficar mais, assim, a gente tem que ouvir um pouco mais a criança, porque a gente tem também muito essa cultura de não ouvir a criança. E isso põe ela em situações de risco. Eu lembrei de uma situação aqui que nós tivemos num escritório, em que um pai foi acusado de ter abusado da filha. Eu, quando fiz a análise inicial, eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas não que o pai havia feito absolutamente nada. Os fatos não demonstravam isso. O que ele falava assim, eu sou muito amoroso com a minha filha. O que aconteceu? O pai e a mãe se divorciaram e saiu um pega pra capar entre os dois. Pesado. Uhum. E um dia a menina, o pai estava dirigindo, colocou a mão na perna da filha, dirigindo. Por causa disso ele foi acusado de estupro. Uhum. Não vou entrar, lógico que eu não vou falar nomes nem nada, né? Sim. Mas eu tive imagem da menina falando como foi e tudo mais e tal. Não tinha nada característico. Uhum. Tanto que ele foi absolvido. Absolutamente nada. Só que eu consegui conflitar. Tinha uma irmã dela maior que ela no banco de trás, com a versão da própria mãe.
A mãe acusou o pai de uma coisa que não tinha acontecido. A menina nunca deu indício de nada que teria sido abusada, nem nada. Mas no conflito de declarações, eu percebi que a mãe estava mentindo. E eu chamei a mãe de mentirosa. Falei, a senhora está mentindo. E tudo isso, não, mas ela falou. Eu falei, a senhora viu? Não, não vi. Quem falou? Não, ele falou que pôs a mão na perna dela. Colocar a mão na perna é uma coisa. Do que você pegar, enfiar a mão por dentro, fuçar, mexer e tudo mais. É completamente diferente. Então, isso aí pode destruir a parte emocional de uma pessoa que está sendo acusada de uma coisa que ela não fez. E o cara, ele estava extremamente transtornado, não só por causa do divórcio, mas também por uma acusação de estupro. E é mais frequente do que a gente imagina. Esses casos de divórcio, uma das partes entrar com essas acusações, né? Essas que a gente chama falsas acusações, né? De abuso, de estupro, né? E nesse caso, né? Que é muito, muito importante, porque geralmente chega no consultório dos psicólogos, né? Essa solicitação de avaliação, né? E por isso a importância sempre de ter o profissional que é especializado para fazer a avaliação. Nesse caso, é muito indicado o psicólogo jurídico para Sim. fazer essa avaliação, porque ele vai poder, além de estar mais a par, conhecer mais essas questões da lei também, né, e todas essas terminologias, existe um trabalho que é feito diferente. E mais importante ainda é porque ele é mais capacitado e consegue realmente perceber se está tendo essas falsas acusações de abuso. Porque às vezes chega para nós, que nem já recebi muitos pais, muitos adultos, eles chegam, não, foi abusada, né? E aí eu questiono, aí eu já vejo que é um processo, alguma coisa, né? E a psicologia clínica, ela trabalha diferente do processo da psicologia jurídica. A gente respeita muito esse tempo da criança quando teve uma suspeita ou teve mesmo um caso de abuso, e a gente não vai entrar com tanta pressa como a psicologia jurídica precisa para fazer essa avaliação. E a psicologia jurídica ela também vai estar tendo ferramentas mais apropriadas para fazer essa avaliação. Mas, infelizmente, às vezes tem colegas de trabalho que acabam aceitando a avaliação sem ter competência técnica, sem ter conhecimento, e às vezes condenam quem não tem. Realmente não fez nada. Porque a né? prática, né, se mostra diferente. Você falou, são empregadas técnicas diferentes. Sim. E a prática em si, não necessariamente, poxa, eu como advogado e como atuo na área criminal, eu consigo saber, eu não preciso que o cara me fale, eu fiz ou não fiz. Pela conversa, é fácil saber se o cara Já fez ou consegue não. perceber. Sim, claro. Ele não precisa me confessar. Eu não sou pago para julgá-lo. Sim. Sou pago para defendê-lo. E no meio ali, você vai analisando as provas e você sabe se realmente fez ou não fez. Então, eu não preciso ser psicólogo, mas eu sei analisar os fatos que chegam ali, que estão dentro do processo, e aí você acaba sabendo, poxa, lógico, tem um caso ou outro que deixa na dúvida, né? Uhum. E como vamos dizer, em crimes sexuais, a palavra da vítima ela tem grande valia, acaba em determinados casos sendo primordial para a condenação. Mesmo que não tenha, lógico, você vai falar assim, as pessoas que não entendem vão falar assim, mas não tem prova. Não tem prova do ato, porque o ato é feito, não tem ninguém vendo, ninguém está sabendo, ninguém vê, só está ali a vítima e o agressor. Sim. E melhor que ela para relatar, não tem. Então normalmente a criança vai falar assim, me ofereceu isso, me chamou para isso. Então, pela prática das psicólogas, elas vão saber, poxa, existe um padrão de comportamento do estuprador de criança. Sim, tem. Existe um padrão de comportamento. Sim. E é batata. Eles seguem esse tipo de padrão de comportamento. É Verdade. impressionante. E assim, o que é mais revoltante nessa situação das falsas acusações, né? É porque essas pessoas acabam atrapalhando quem realmente passa pelas situações de violência sexual.
Então, acaba causando um tumulto, acaba causando outros problemas, e assim, quem realmente é vítima, aí acaba tendo tantas barreiras, tantos protocolos. Então, assim, essas pessoas, elas causam mal não só para aquela situação, daquela pessoa que está ali, aquele pai, aquela mãe, ou sei lá, outra pessoa, mas também para o restante da população, que quando é vítima dessas violências, acaba tendo algum prejuízo. Tem até nesse ponto que nós estamos conversando, que eu fico pensando assim, vamos pegar uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que ela não consegue ainda identificar o que é um abuso. E aí, normalmente, quando acontece com alguém muito próximo, né? Como que funciona a nossa cabeça com esses fatos? Um exemplo, às vezes foi dar um banho e abusou no contato. O corpo nosso sente que está acontecendo um abuso ou não? Isso leva anos para começar a entender. Então, se a gente for pensar em algumas idades, né, que nem 1 ano, 2 anos, ainda é muito difícil estar acessando essas memórias, né? E a gente pode pensar assim, num processo de psicoterapia, a gente consegue estar trazendo essas memórias mais implícitas uns 4 anos, às vezes até 3 anos no máximo, né? Antes disso, ficam muito guardadinhas, muito veladas. A criança, quando a gente pensa assim, um toque, ela vai achar gostoso como se mexesse na orelha, no dedinho do pé, ela vai achar toques assim que são gostosos, né? Mas a criança, ela não tem. Por isso que a gente fala assim, deixa muito claro, criança não consente, criança não quer, criança não tem culpa, porque a criança, ela é muito pura, ela é muito ingênua, e para ela estar mexendo numa parte do corpo que é gostosa, é como se fosse qualquer outra parte do corpo, independente se é uma genitália, que parte que é. Ela não tem essa malícia, essa maldade, né? Não. E até pensando nesses traumas de criança, se a gente ampliar isso para a sexualidade, vamos pensar os traumas que a pessoa sofre. Quais são os mais evidentes quando ela sofre um abuso enquanto criança? Vamos pegar 4, 5 anos. E lá na frente, quando ela está adulta, quais são os sintomas que a gente consegue ver? Ó, isso aqui é um sintoma de abuso e tal. Existem aqueles casos de adultos que chegam para nós, assim, já chegou para mim num consultório, depois chega com uma queixa de uma disfunção sexual, e depois de algum tempo de terapia, por técnicas que a gente pode estar utilizando, né, de acordo com a abordagem teórica, de repente essa imagem vem, essa imagem traumática ela vem, né? Isso não é instantâneo, conforme, né, o próprio processo vai liberando, né, alguns conteúdos, vai permitindo acessar esse conteúdo. Por isso que a gente fala que a terapia, psicologia clínica, a terapia, ela não tem um tempo. A gente fala, olha, é tanto tempo, né? A gente pode falar assim, a gente tem os objetivos para chegar, mas esse tempo do processo terapêutico a gente não consegue ter essa certeza. Mas a gente tem casos também onde que a pessoa chega para um problema de relacionamento, não consegue ter um relacionamento estável. A gente identifica uma situação de abuso da infância. Tem os casos também onde que a pessoa ela vive sendo abusada, não necessariamente sexualmente, abusada no trabalho, abusada em relacionamentos, entra em relacionamentos abusivos com amigo, afetivo e etc. De repente a gente descobre que teve esse trauma do abuso lá da infância e do abuso sexual. Então a gente vai tendo assim o caminhar, até mesmo assim, não só de vítima, tem pessoas que são abusadas e eles vão para o outro caminho, que se tornam novos abusadores. Então eles abusam da esposa, na relação afetiva, podem abusar sexualmente, podem cometer crimes sexuais. Então, tanto pode ir para o lado da vítima quanto do abusador. E processos são vários. É interessante que eu estou conversando com um amigo, eu falei para ele, né? Existe uma frase popular que todo abusador um dia foi abusado. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas alguns dizem isso, né? Aí ele falou assim, pô, o cara passa a bosta para frente? Não é um ele fala assim, pô, o cara faz um negócio e ele sabe o quanto dói e ele passa isso pra frente.
E o ser humano é engraçado, né? Porque realmente. Mas ele passa de forma inconsciente. Então, o inconsciente do ser humano que é um bicho louco, Isso né? aí, eu não lembro quem falou aqui dessa coisa de ser uma forma, por causa da crença, aquela ferida que criou lá atrás acaba gerando uma, vou colocar dessa forma, uma disfunção mental na pessoa que ela acaba fazendo inconscientemente. Na verdade, o que acaba acontecendo, né? Vou falar pelo olhar das terapias cognitivas, pela terapia do esquema, né? A gente tem a pessoa que ela sofreu o abuso, né? Então, ela acaba tendo exatamente essa crença, todo esse olhar de ver a ela, o mundo, as situações, aonde ela fica mais ativada, né? Então, assim, quando ela tem gatilhos, ativações emocionais, aquilo fica mais forte para ela. E aí ela vai poder estar caminhando ou para um lado aonde que ela fica se permitindo ser constantemente abusada, ou ela vai para um outro lado também que seria um modo de enfrentar totalmente disfuncional, né? E ela começa a cometer abusos com as pessoas, né? Ela quer realmente fazer aquilo, né? Não necessariamente. Existem aqueles quadros que a pessoa não passou por isso, a pessoa tem um problema mais sério, ela entra às vezes num quadro de psicopatia, coisas assim, e aí ela é totalmente fria e calcula tudo, né, para poder estar realizando a situação. Mas nesses casos, a gente fala de memórias implícitas. A pessoa que foi abusada, ela entra num ciclo que ela não sabe sair daquele ciclo, né? Então, para ela é mais confortável se manter naquele ciclo. É difícil romper o ciclo. Você fala que é difícil ela romper o ciclo dela continuar sendo violentada, ela mantém isso com o mesmo abusador sempre? Não Ou mesmo. então quebra esse liame com o abusador e pode ser com outros também? Não, pode ser com outros. E não necessariamente a gente está falando que ela vai ser somente abusada sexualmente. Ela pode entrar em outros tipos de relações abusivas. Um relacionamento abusivo, pode Ah, tá. estar em relações interpessoais abusivas, assim, parece que a pessoa atrai pessoas que realmente vão abusar dela. Então, pode ser com amigos, pode ser trabalho, Puxa, né? eu já ouvi falar isso daí. Então, a pessoa ela precisa A pessoa romper o ciclo. vira um radar. Vira. Ela puxa tudo, Ela né? tem um faro e puxa, né? Então, até a gente tem alguns termos populares que é usado, né? Que é em relações afetivas. As pessoas falam, nossa, ela tem um dedo podre, ou ele tem um dedo podre. Não, só está no ciclo, né? E precisa ser rompido. Eu tenho dois filhos. Eu tenho uma menina de 7 e um menino de 11. Qual que é o melhor momento? Você no começo falou sobre os momentos para se falar com eles. Você consegue dar um exemplo? Por exemplo, o que que eu posso falar com o meu filho de 11 e o que que eu posso falar com a minha filha de 7? Bom, de qualquer jeito, se nunca foi falado nada, nunca foi trabalhado nada da educação sexual, com os dois vai começar do básico, né? Eu gosto muito de utilizar recursos de livrinhos para que pode ajudar os pais, pode ajudar o profissional e fica mais lúdico para a criança, né? O primeiro passo a gente tem que falar sobre consentimento, falar sobre as partes do corpo, aonde que pode ser tocado, aonde que não pode, tem que estar explicando de situações que podem estar sendo colocados em risco, né? Que nem a questão de banheiro público, banheiro de escola, toques de amigos, de amigas. Então, tem que começar bem do beabá, né? Porque com 11 anos, a gente já começa a pensar na questão do desenvolvimento em relação à puberdade. Então, aí, depois que já sabe o beabá, já tem que começar com o desenvolvimento do corpo. Então, a criança já vai começar a ter pelinho, já começa a modificar a questão do pênis. Então, assim, começa às vezes ter já sinais de pelinho embaixo do braço também, na barba. Então, já começa a trazer sobre esse desenvolvimento do corpo e também já trazer a questão das diferenças do sexo feminino e sexo masculino, a parte biológica precisa ser trazida. A gente via muito isso na escola antes e hoje, assim, parece que passa mais rápido, né, nessa questão biológica.
mas trazer essa parte biológica é o primeiro passo. A criança, ela precisa, a gente tem que pensar assim, para você ter, tem que ter uma coerência para a criança entender, né, na educação sexual. Não adianta falar assim, olha, vamos começar a falar lá na frente de várias outras questões e vamos pular essa parte, né? A gente hoje tem que pensar que as crianças, assim, elas precisam aprender a se proteger, em primeiro lugar. A gente for pensar, aonde que estão as pessoas que cometem mais violência sexual, o abuso sexual com as crianças? Esses criminosos, eles acabam estando no buffet infantil, muitas vezes na escola infantil, eles vão estar, de repente, cuidando de brinquedos, então eles não vão estar com adultos. E eles são geralmente muito bacana com as crianças gostam deles, são agradáveis, é ele ou ela, né? Porque a gente tem abusadores do sexo masculino e do sexo feminino. Então, a gente precisa começar a trazer mais, é o primeiro passo. Além de ensinar tudo isso, tem que trazer malícia para essas crianças também. Eu vejo hoje os pais muito sem malícia, com os ambientes sociais, assim, dentro do condomínio não tem perigo, deixa solto e à vontade, né? Como se não pudesse morar um abusador sexual dentro do condomínio. Então, a gente tem que lembrar que todos esses lugares é muito Mas, na verdade, as perigoso. pessoas não acreditam que existe criminoso dentro de condomínio, né? Exato. Só Também. ver as notícias de jornal, o tanto de gente que é preso dentro de condomínio, né? Sim, Não na mesma quantidade de que em outros lugares, mas sempre tem. tem. Sempre tem. Sempre tem. Olha, duas coisas que você falou agora me chamaram a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar. Dentro da escola, com colegas, poderá ocorrer alguma coisa do toque e tudo mais, ou não sei o que, mas entre próprios colegas da escola, assim, eu não havia pensado nisso. E a questão de buffet. Buffet infantil tem aqueles monitores lá. Sim. E esses caras, eu não sabia, nunca tinha percebido, nunca ouvi falar de que essas pessoas também pode estar ali um abusador. Sim, é muito sério. Uma vez eu fiz um curso com a doutora Mariana, que ela veio em Rio Preto, um curso, ela é médica, mas ela fica mais nessa parte criminal, policial, ela faz um trabalho muito bacana, ela é de São Paulo, na questão de abuso sexual. E ela trouxe, assim, uma questão também, porque aqui a gente tem muito costume de fazer festa infantil em shopping, né? E aí os pais vão lá, largam as crianças e vão embora. E essas crianças ficam naqueles brinquedos. E não tem um responsável olhando cada criança, né? Às vezes vão para o banheiro, voltam. E quando ela falou o tempo que leva para um criminoso roubar uma criança, que é muito rápido e ninguém percebe, eu falei, gente, olha que situação, e os pais não estão conscientes disso, né? Tanto é que eu sempre fui a mãe que ficava lá sentada no banco, e fico até hoje, dependendo de onde é a festa de aniversário, levo um livro, fico ali, mas não vou embora. É muito rápido para roubar uma criança, sequestrar uma criança. É fração de segundo. Fração de segundo. Isso aí. Ninguém vê, ninguém ouve. Então, a gente vê, né, situações assim, em todos esses ambientes, a criança ela tem que estar preparada também, mas os pais precisam ter mais malícias, porque é muito rápido o que acontece. E assim, se a gente for pensar, primeira questão, hoje as crianças, eu estou fazendo uma pesquisa do doutorado que envolve pornografia, a pornografia e compulsão sexual. Eu tenho dados de que teve adultos, que são com adultos, que eu faço pesquisa, né? Não é com menor de idade, mas eu tenho dados que começaram a acessar a pornografia acidentalmente, provavelmente, em torno de 4 anos, que foi o primeiro acesso. Por quê? Porque os pais recebem pornografia no WhatsApp e deixam no celular, depois dá a chupeta, que é o celular para a criança, e a criança clica a pornografia. Ela não está preparada para isso. Muitas desenvolvem psicopatologias sérias por causa da pornografia que acessou no celular da mãe ou do pai, né? O adolescente, depois aumenta o número que acessa na faixa dos 10, 11 anos, 13 anos é lá em cima que começa o acesso. E eles começam a querer reproduzir isso, né? Eles começam, ali já começa, né? Se começou ali esse desenvolvimento na puberdade, questão de hormônios, tudo, e eles começam a buscar, né? Então, essa criança que ainda não está preparada, que a pornografia de hoje, ela
é uma pornografia com muitos transtornos parafílicos, muita parafilia, muitos crimes sexuais, e essa criança ela tende a reproduzir. Então, muitas meninas acabam se tornando vítimas de estupro, abuso, porque acham que é aquilo que ela tem que fazer para agradar o paquerinho, o namorado, e muitos meninos estão virando agressores sexuais em decorrência da pornografia. E aí vão buscando aí esses contatos, né, tudo mais. Então, a gente está vendo uma leva de jovens que estão sendo educados sexualmente pela pornografia. E essa é pesada. Porque a gente tem os sites ali X e Y, né, Z e tal. É como eu falei, eu vou buscar, se eu não tiver um filtro, um bloqueio na minha internet, no roteador, nos aparelhos, eu vou digitar qualquer outra coisa, a primeira coisa que vem é uma lista no Google de sugestões de pornografia. E a criança, o adolescente está assistindo isso. Esse negócio interfere muito, porque às vezes você conversa com algum pai e tal, e fala assim, nossa, meu filho falou uma coisa que dentro de casa não tem. Mas aí eles vão investigar e tal, aí é num desenho, às vezes é em alguma coisa que viu na internet, em vídeos, né? Então, realmente ter esse cuidado é necessário. E aí, pensando nesse cuidado, você falou bastante da questão dos pais desenvolverem uma malícia para os filhos. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Tudo isso faz parte da educação sexual, a depender da idade. Pensando na questão da pornografia e sentido educacional, existe a possibilidade de uma criança, de um adulto ou adolescente consumir pornografia de forma saudável? Ou não? A pornografia por si só ela é ruim? A gente tem assim, primeira informação. Assistir pornografia não quer dizer que a pessoa ela vai ficar, vamos chamar, viciada, tá? Mas a gente também não sabe quem assiste pornografia se vai desenvolver um transtorno, né? Para a criança não existe pornografia saudável, tanto é que um dos cuidados que tem que ter, que chega nessa fase de 11 anos, 12 anos, eles adoram aqueles desenhos japoneses, e nessas plataformas, uma das pornografias que tem muito pesada é o hentai, que é o desenho japonês, né? E quando a gente vai assistir, a gente vê, assim, cenas de estupro coletivo, estupro de não sei que jeito, então é muito grave o que a gente vê ali. Então, se essa criança, ela digita, às vezes, no Google para assistir um desenho japonês, às vezes o Google vai mandar para ela pornografia hentai. E aí já começa um problema. Para a criança que assiste a pornografia, a gente considera que ela está sofrendo uma violência sexual, porque ela não tem ainda condição de fazer a digestão desse conteúdo. Então, assim, é muito frequente. Recebi até esses tempos atrás, eu fiz um vídeo até colocando no Instagram, a questão de como a criança ficou, em torno, assim, desde que era 8, 10 anos, uma coisa assim. Ela desenvolve quadros psiquiátricos, ela não dá conta de lidar com aquele conteúdo, é uma agressão, né? Agora, o adulto, ele começa a consumir a pornografia, a gente tem que tomar o cuidado, por quê? Alguns adultos acabam começando com uma pornografia mais, vamos falar assim, com sexo mais natural, né? E aí começa a assistir, né? Geralmente eles associam também com a prática masturbatória, e aí começa a assistir, e aí ele começa a assistir aquilo, já não dá mais o mesmo nível de excitação que dava antes. Então, ele precisa escalar, assistir um outro tipo de vídeo que vai dar aquela mesma excitação. E aí começa a assistir, passa o tempo, já não dá mais a mesma excitação. E aí vai escalando. Então, por isso que muitos acabam caindo nos crimes sexuais. Eles começam a assistir conteúdos e até praticar crime sexual. É muito comum, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que avaliaram o que os criminosos sexuais tinham assistido antes de cometer o crime, né? E tinha muito a ver com a pornografia que eles estavam assistindo, o tipo de crime que estavam cometendo. Então, isso é uma coisa que já foi, assim, pesquisada há muito tempo nos Estados Unidos. E aqui a gente está vendo cada vez mais também no Brasil um aumento do número de diferentes crimes sexuais. Em lugares públicos, no ônibus, no metrô, na questão de até mesmo aí a gente vê com muita frequência a questão da pornografia infantil, né? Pessoas sendo presas também. Então a gente está vendo esse aumento muito grande. E na estatística, só para a gente lembrar, o Brasil esse ano entrou, o ano passado,
na verdade, a estatística de 2023. Ele está entre os 10 países que mais assistem pornografia. Então, assim, acho que está em 8º no ranking. Qual que é o primeiro? Primeiro, se eu não me engano, não sei se é... agora eu não lembro o nome do país. Mas agora eu não lembro para falar. Mas o Brasil está em 8º. E outra coisa também, está subindo um ranking cada vez mais. As mulheres estão cada vez mais consumindo pornografia. Mas elas procuram menos ajuda, menos tratamento. Ao que se deve esse aumento? Vocês estão averiguando, percebendo alguma mudança comportamental nas mulheres? Então, é mais difícil fazer a pesquisa ainda, né? De ter, assim, nós fizemos um levantamento bibliográfico e não tem ainda, assim, o motivo desse aumento. Mas a gente já vê, assim, mudanças nos relacionamentos, né? Então, a gente até já coloca, assim, numa terapia, a gente já aborda as pessoas da seguinte maneira, que seria a maneira mais adequada. Já nem é perguntar se assiste ou não a pornografia, que às vezes a pessoa já entra numa defesa. Não assisto, né? Mas é já questionar quanto tempo de que você assiste pornografia, que conteúdo que você assiste, né? Mas essa mudança vem acontecendo. E aí tem um aparelhinho que a gente fica o tempo todo na mão, que tem a internet, né? Então a pessoa ela acessa de qualquer lugar. Essa facilidade de acessar. Esse contato, mudança... Tô lembrando aqui do pessoal. Tudo doido falando as coisas, né? Do quê? As conversas da hora do almoço. Ah, sim. Mas essa é a questão, só para retornar da pornografia infantil. Está tendo mais casos porque a rastreabilidade está muito mais fácil. Sim. Porque eu acho que isso sempre existiu, em larga escala, inclusive, mas não era rastreável. E agora é. Existem... Sim. Porque ainda tem a questão da Deep Web, o Dark Web lá, que o pessoal tá infiltrado ali, só esperando para pegar quem está fazendo, quem não está fazendo. Então é mais fácil de pegar. E a questão do conteúdo da internet, de pornografia, depois ainda que surgiu o WhatsApp, é o que você falou. Poxa, manda pro celular do pai, o pai entrega o celular, vai clicar ali e vai ver. O acesso é muito fácil. É muito fácil. Eu acho que é uma coisa que é impossível controlar. Fora que tem outras redes, que a gente tem canais de Telegram, outras redes mais. Então, assim, é uma coisa que... O negócio gira. O que é importante, às vezes, é que as pessoas... vamos falar assim, as pessoas que não têm interesse nesse conteúdo, que sabem que é um crime, né? Ela tem que saber como, né? Não abrir esse tipo de conteúdo, não armazenar esse tipo de conteúdo, porque senão ela vai ter que explicar o que aquilo está fazendo no aparelho dela, né? E já entra na área de vocês. Mas a gente sempre vai lembrar que nessa situação toda, a criança ela é sempre vítima, ela é nunca culpada. Eu tenho comigo que a questão da pena em si não assusta ninguém. Porque se a pena, a não ser as pessoas de bem, vamos dizer assim, a pena em si, eu não sei quanto que tá agora, não lembro, acho que a pena mínima é 6 anos. Se ela realmente assustasse as pessoas, os penitenciários não estariam superlotados. Sim. E não estou falando só do Brasil. Porque falam assim, mas a lei no Brasil não funciona. Se não funcionasse, nós estaríamos com todas as penitenciárias, CDPs, tudo lotado. É igual nos Estados Unidos, tem pena de morte. Tá tudo abarrotado de gente presa. Então a pena não é a melhor solução para coibir. Mas eu ainda sempre martelo, e ele sabe. Questão de educação. Nós não temos educação sexual nas escolas, temos? Se temos, ela não é adequada. É passado muito rápido, né? Até porque hoje, dependendo da educação familiar, se falar, teu filho vai ter educação sexual na escola, o nego vai pensar, lá, vai passar nego pelado, vai colocar não sei o quê. As pessoas viajam, né? E como você falou bem no começo, eu achei muito interessante, de forma lúdica, simples, coisas que podem ser ensinadas, o limite respeitando, questão de saber a função de cada parte do corpo, os órgãos, isso é básico. E isso pode ser abordado de acordo com cada faixa etária.
Pensando na questão aqui, você falou que teve um caso de uma menina que viu um vídeo e aí teve alguns probleminhas psicológicos em razão disso. Como que um pai e uma mãe conseguem perceber através dos comportamentos da criança que ela está tendo contato com uma pornografia? Bom, a criança ela tem uma mudança de comportamento, já deixa de ser aquela criança, né, que os pais conhecem, né, que o professor conhece, né, que o professor também ele é um aliado, né, na prevenção do abuso. Então, às vezes a criança ela tem pesadelos, choro fácil, irritabilidade. Então, Compulsão ela alimentar entraria também como uma forma? Pode pode acontecer acontecer. também, sim. Vai depender muito da idade que essa criança ela tá. Algumas entram no quadro de depressão mesmo, transtorno de pânico. Então começam já a ter até diagnósticos psiquiátricos. Ah, legal. Porque eu acho que o interessante, como você falou, a criança, ela não consome isso publicamente. Se ela for consumir, ela vai consumir às escondidas. Mas como é que o pai descobre isso? O pai, ele suspeita, mas ele suspeita... Seu pai descobriu quando você era adolescente? Não. Eu nem conversava isso com meu pai e com a minha mãe. É o que eu tava comentando no começo, né? Eu falei pra ela aqui no off, eu falei assim, a gente não foi educado. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim, ó, capo danado, porque eu não quero ter neto agora, porque você não cuida nem de você e não vai pegar doença. Era isso. Essa foi a educação básica que eu tive. Aí depois você vai descobrindo e tal, mas tem coisas que pega. E aí esse ponto que você falou da educação, eu acho que ela é interessante. Mas como que a gente vem de uma geração consegue dialogar com essa nova geração que tá vindo? Isso É a mesma coisa também. A educação que eu tive é toma cuidado dos camisinhos e pô. Mais nada. Vem com essa falha. Mas assim, primeiro passo é que se esse pai e essa mãe não aprende a comunicar de outros assuntos com essa criança, não vai ser com o tema sexual que vai conseguir conversar. A gente tem que lembrar que a criança, a gente precisa aprender a escutar. A gente precisa estar junto com essa criança, estar próximo dessa criança. A criança ela precisa confiar no pai, confiar na mãe. Senão a gente não consegue estar tirando nada dessa criança. Então, assim, retomar aqueles momentos de ter conversa dentro de casa, deixar o aparelhinho eletrônico de lado e ter os momentos de conversa, saber o que aconteceu na escola, como que foi o passeio na casa daquele amigo que a família confia de estar deixando a criança aí, como que foi a brincadeira. Essa criança, ela vai naturalmente estar procurando essa mãe e o pai para conversar de diversos assuntos, inclusive as questões sexuais. E isso já facilita para esse pai e essa mãe poder conversar dos temas sexuais também, porque já tem abertura dessa criança, e essa criança vai confiar. A criança ela tem que entender o quê? Que quem vai falar realmente o que é, o que não é para ela nessa parte sexual é o pai e a mãe, não é o amiguinho, não é a internet. Então, ela ou ele precisa estar buscando esse pai e essa mãe para conversar. Para tirar dúvida, inicialmente o pai e a mãe têm que estar falando o quê com a criança? Responder aquilo que a criança precisa saber. O adolescente a gente já abre mais, né? Muito mais o tema. Mas a criança, a gente, em primeiro lugar, se vier com um tema muito diferente, aonde ouviu isso? Né? Quem está falando isso? E depois poder estar explicando realmente da maneira mais com conceitos mais assim, na linguagem da criança, mas mais científico possível, explicando o que ela está querendo saber, que senão ela perde a confiança desse pai e dessa mãe. Então, aí, essa criança, ela precisa ser mais ouvida, ela precisa estar mais ali com esse pai e com essa mãe. Já na adolescência, aí sim entra com outros conteúdos, pré-adolescência, adolescência, né? Porque a gente precisa sim falar para a criança, tanto da parte biológica, falar de doenças, que é muito importante, falar sobre o que é sexo realmente, porque é comum adultos, eu ouvi de adultos, né? Olha, ainda não teve sexo. Daí eu pergunto assim, bom, então não teve nenhum contato físico mais quente. Não. Já teve masturbação, já teve sexo oral, só não teve penetração, às vezes só vaginal. Tá, mas isso já teve sexo, então. Então teve essa parte. Então, isso precisa ser quebrado, senão o adolescente vai achar assim. Eu posso ter vários contatos que aquilo não foi sexo. Não, já foi sexo. Você pode até consentir ou não
uma parte a mais ou outra, mas aquilo já foi sexo. E acaba tendo que muito adolescente, meninas até, é um modelo que a gente vê em artigos científicos que vem aumentando, elas partem para o sexo anal para falar que são virgem. Então isso é uma coisa muito séria. Que loucura. E aí a gente fala assim, onde tem que ter educação sexual? Para a criança e para o adulto que vai estar explicando para essas crianças, se a gente for pensar. Bom, primeiro assim, precisa ter profissional preparado para fazer isso. Não dá para ser qualquer professor, qualquer líder comunitário. Olha, simplesmente eu quero falar sobre esse tema, né? Ele precisa entender o que, ou ela precisa entender o quê. O que eu vou levar para cada faixa etária de desenvolvimento, como que eu vou trabalhar com eles, né? Eu lembro a última vez que eu tive num evento do Senac, né? Eu gosto muito de fazer caixinha de perguntas, né? Eles se divertem, dão risada. Tem perguntas sérias que eles fazem que você fala assim, gente, mas como ainda tem esse tipo de pergunta? Tem outras que eles vêm para fazer piada, ver se a gente fica constrangido, tal, com as perguntas que eles fazem. É muito divertido trabalhar com adolescente. Mas falta, eles são muito carentes, né, de ter essas informações. Mas os pais também são. Então, assim, onde que pode ter? Olha, na escola, em diferentes tipos de templos religiosos, a gente tem que ter em outros eventos culturais, mas assim, pessoas que realmente possam levar informação de qualidade, e não o que às vezes a gente vê na internet acontecendo, que aquilo também é violência sexual. Doutora, tem uma pergunta aqui, eu nunca ouvi falar desse grupo. Se a doutora conhece o grupo BTS, que ela acredita que é coreano. Eles são adolescentes que fazem sexo tanto com homens como com mulheres, pelo que eu entendi. Que chama? Não sei, só veio como BTS. Não está nem no chat aqui do YouTube, me mandaram privado. Você sabe o que é? Hã? Uma banda de K-pop. Eu não sei. Que ela até escreveu aqui. Me parece que cortam para os dois lados. O quanto seria prejudicial para o adolescente. Eu entendi o que ela quis dizer, porque agora nós escutamos isso aqui, inclusive, que é uma moda dos adolescentes não escolherem o sexo. Faz sexo com homem, faz sexo com mulher. É a ocasião em si. O Arthur que falou isso, né? A gente conversou sobre a questão do bissexual, o binário, não binário, né? E aí, pra nós, a nossa cabeça buga. E você fala assim, é uma amplitude e que você fala, cara, é um universo que a gente ainda tá tentando entender. Mas eu vou até pegar a ideia dele para formular a seguinte pergunta. Assistir esses tipos de banda, conteúdo, interfere na orientação sexual? Ou não? Você acha que tá virando uma moda? Não tem nada a ver? Não só assistir, mas também ser adepto a essa prática. A gente tem que pensar que assim, né? Isso aí sempre existiu, desde lá de trás, né? Aquela questão de grupal, né? O que significa isso? Lá atrás, antes era assim, você faz parte dos que já transou, do que não transou, né? E aí tinha essa coisa assim, né? Do adolescente, tá? Você vai para lá porque você ainda não transou. Quem já beijou e quem não beijou, né? Antes tinha essa divisão. BV. Então, essa questão da orientação sexual, o que o adolescente ele precisa aprender, como também era naquela época lá atrás, de que isso não é moda. Ele tem que aprender a ter o amor próprio, a se respeitar, né? Assistir a banda, ser fã da música, isso não interfere na sexualidade de ninguém. Até porque, se a gente for ver, não é porque, às vezes, a pessoa, né, lá atrás mesmo, né, era fã do Ney Matogrosso, que se tornou homossexual, né? Então, isso não tem uma interferência. Agora, o que a gente tem que trabalhar com o adolescente é o quê? De que ele não tem que, nesse efeito, manada de nada mesmo, né? Nem da questão da sexualidade, nem da questão de, sei lá, pintar o cabelo, de se vai colocar um piercing, se vai... Não, ele tem que aprender a ter a sua própria identidade, esse adolescente tem que aprender, assim, a ser ele mesmo. Então, não é um problema se ele vai ter a orientação sexual X, Y, Z, mas isso tem que ser porque ele realmente
tem um afeto, tem um desejo por uma pessoa que também tem esse amor por ele ou por ela. Às vezes os pais vão falar assim, mas está sendo influenciado, né? Eu acho que no fundo todo mundo acaba sendo influenciado em algum aspecto, mas você não perde a sua identidade. E eu acho que colabora, tem coisa que você fala, não, isso faz sentido, isso não faz, mas que tem uma influência, eu acho que tem, né? Não tem jeito. Como eu te falei antes da gente começar, né? Eu comecei trabalhando nessa área com educação sexual de meninas, adolescentes, né? E um ponto que a gente sempre trabalhava com elas aprenderem a respeitar o seu momento, né? Seu momento, né? Assim, olha, quem que eu vou beijar, né? Quem que eu vou transar, Não, aguarda teu momento, você não precisa sair atropelando as coisas, você vai ter tanto tempo na vida. Mas o adolescente, ele naturalmente ele já está meio perdido, né? De não saber o que quer, o que não quer, é tudo do contra. Então essa questão sexual no adolescente, da criança eu acho que é muito mais fácil. A hora que meu filho já tá com o pezinho na adolescência, já vai ser mais difícil para conversar e entender e querer realmente entender o que é certo e o que é errado. Pode até, tipo assim, não, tá bom, mas se vai fazer ou não vai, é outro. Então fica aquele negócio, nós orientamos, o que a gente pode fazer é orientar. Não tem o que fazer mais. Aí vai que o Roberto falou assim, parece que os adolescentes, a impressão que eu tenho, tá? São mais perdidos do que antigamente. Ou mais curiosos, não sei, mas parece que eles são mais perdidos. Eles estão demorando mais para amadurecer emocionalmente, né? Eles estão mais vulneráveis a situações de risco, né? A gente vai ver que o adolescente de hoje é uma criança crescida, né? Eles são crianças crescidas. Tem adulto também, criança crescida. A gente vai ver adulto ainda que não chegou na adolescência, né? Então. E isso é difícil. Agora, você imaginar um adulto que não chegou na fase adulta criando um adolescente ou uma criança, né? Então, é esse o movimento que está acontecendo. E essa criança, ela precisa muito dessa maturidade, ela precisa muito de ter esse acolhimento. Então, isso é extremamente importante, porque a criança, muitas vezes, ela tem uma carência afetiva tão grande que ela sai pelo mundo perdido. Né? E, na verdade, o que essa criança precisa é de afeto, de carinho dos pais, carinho da mãe, ter uma referência. E, às vezes, a criança está alienada, está perdida nessa família. Há um outro ponto também que eu vejo, é a questão do aumento de pessoas com autismo. E as crianças, né, estão nesse meio. Como que um pai e uma mãe conseguem abordar esse tema com um filho autista, ou mesmo com síndrome de Down, que acho que a parte sexual deles também é bem aflorada, né? Como que a gente consegue lidar com esse tipo de pessoas especiais? Olha, a gente vai trabalhar, né, independente, assim, lógico que quando a gente fala do autismo a gente vai avaliar qual o diagnóstico do autismo, tudo. Mas lá atrás eu trabalhei com essa demanda e a gente vai trabalhar lembrando, né, fazendo as mesmas etapas da criança, do adolescente, vai ter que avaliar conforme o laudo, como trabalhar com eles, assim, não tem como a gente generalizar muito, né? Mas a gente entender que, assim, educação sexual que a gente vê até na idade adulta, tem muitos adultos, né, independente de ter um diagnóstico ou não, que eu tenho que começar com o beabá, lá da infância, porque a questão, às vezes, de não ter esse respeito para o próprio corpo, esse amor próprio, de não entender que existe sim consentimento, né? Tem muitos adultos que não sabem e se põem em situação de risco. Né? E a gente vai vendo, né, várias outras, e a gente nem está falando assim de traumas, né? A gente está falando de pessoas que não sabem mesmo, né? Falar assim, olha, isso eu não aceito, isso não pode, isso eu não quero. Pode estar dentro do próprio casamento. A gente tem hoje um aumento muito grande
Aí eu não tenho pesquisas para falar, mas está tendo um aumento muito grande de muitas práticas diferentes, vamos falar assim, sexuais. Uma que tem ficado muito na moda, né, que até uma que eu te falei, deu uma segurada numa postagem minha, é aquela onde o marido vê a esposa fazendo sexo com outro homem, né? E eu já recebi paciente no meu consultório que ela falou, olha, eu não quero. E ele vir como aquilo é um problema. Não, ela não quer, ela não vai fazer. Ela não é obrigada, né? E se você obrigar, isso é crime, né? Então, assim, ao ponto de a gente ver, assim, que tem muitas dessas situações acontecendo dentro de muitos casamentos. Mas a Casamento. que se deve isso? Olha, eu vou falar assim, as suspeitas, né, existe porque a gente vê assim, em uma das plataformas de pornografia, você vê um número de vídeos que tem, porque quanto mais acesso tem, mais uploads vão fazendo, né? Então, são tipos de vídeos que têm aumentado muito a demanda nessas plataformas, fora nessas outras que você pega. Você tem canais específicos, né, de Telegram, que você fala, eu só quero receber esse tipo de conteúdo, né? E as pessoas vão assistindo aquilo, as pessoas vão tendo, no caso, vamos falar esse exemplo que eu dei, o homem ele começa a assistir, ele já não consegue mais sair muito fora daquilo para ter desejo sexual. O desejo dele é moldado com aquilo que ele assiste. E aí ele começa a buscar essas práticas também na vida real. Só que nem sempre a parceira vai querer ter aquele tipo de prática. E aí é onde que vira, traz os problemas, vem a crise. Então isso, pelo que você está falando, se deve ao homem sedimentar na cabeça assistindo um determinado padrão de vídeo. Isso vai gerar nele um desejo de que aquilo aconteça. Poxa, só com assistindo o vídeo. Sim. Porque aí você vai vendo que vai tendo uma frequência, né, de acesso associada com a masturbação, né? Então o prazer dele vai sendo moldado naquilo. Muita gente faz essa pergunta para mim que eu vou colocar, mas sempre existiu pornografia, por que que então hoje está tendo esse problema, né? A pornografia lá atrás a gente tem assim, revistas, gibis, panfletos, a pessoa olhava, era geralmente mais mulheres que tinham ali, em cenas sensuais ou nuas, e eu tinha que trabalhar na cabecinha imaginando algo acontecendo, né? Evoluiu para a televisão. Televisão você não consegue correr o vídeo antigamente, né? Você não tinha o horário que passava, né? Então você já também não tinha como você falar, olha, eu estou no trabalho, eu vou lá no banheiro assistir uma pornografia. Hoje já acontece isso, né? Os vídeos hoje, eles já trazem histórias todas prontas, já vai modelando o padrão. Então, assim, se eu quero só assistir esse tipo de conteúdo, eu vou ter 1.000, 2.000, dependendo, alguns tem 500. Cansei daquele, eu passo para o outro, eu corro o vídeo, eu corro para a cena que mais me excita, e assim vai sendo. E aí a pessoa vai modelando, vai moldando o imaginário dela para ter excitação com aquele tipo de conteúdo. Aí tem casamento que acaba porque o cara quer, a mulher não quer e... Sim, e eu trabalho com uma demanda muito grande do transtorno do comportamento sexual compulsivo, então os vícios sexuais. E eu sempre escuto as duas partes, né, até para colher a outra parte também. E a gente tem aí hoje, assim, muitos casamentos que, sim, acabam ou ficam na corda bamba por causa da questão do vício sexual, né? Da pornografia também. Não necessariamente que toda pessoa que assiste vai desenvolver uma compulsão ou que todos ficam só na questão, mas muitos vão buscar aquilo que assistem na vida real fora do casamento também, que a parceira não vai fazer, né? Então aí aumenta a questão da prostituição, né? A busca pela prostituição, sexo casual. E aí a gente entra na questão que, né, se está sendo um problema, né, que de repente a pessoa fala, olha, eu estou vindo, mas não é um problema para mim, né? Então a gente vai avaliar para poder avaliar realmente se a pessoa está conseguindo ter uma visão realista, se está sendo um problema ou não. Mas aí entra a função também do profissional poder fazer algumas outras educações sexuais, que também a gente faz na clínica. Por quê? Às vezes a pessoa não sabe que no sexo oral pega uma doença e pode estar tanto se contaminando e contaminando a parceira.
usa muitas vezes sexo sem o preservativo, e outras situações mais de risco, até de pôr risco de morte mesmo, porque às vezes vão em lugares, né, que nem hoje a gente tem aquela situação que a pessoa não conhece quem está naquela rede de relacionamento, marca um encontro sozinho num lugar tal, e é assaltado, é morto. Nossa, isso é muito comum. Teve um caso aqui que eu tô tentando me recordar, me ajuda a questão do casal dormir separado em quartos. Quem falou, você lembra? Nós teve um corte aqui Teve. de que a pessoa falou que é como se não houvesse mais o relacionamento a partir do momento que o marido e a esposa dormem em quartos separados. Foi absurdo o que a gente lia nos comentários de que muitos casais fazem isso. Então aí você perderia aquela intimidade, né? Logo, perdendo a intimidade, você abre a porta tanto para um como para outro sair. Eu não sei que relacionado a homens, talvez você consiga me explicar. Mas o homem normalmente busca fora do casamento o que ele não tem dentro do casamento. Falam-se que a mulher faz de uma outra forma. Não é porque não tem lá dentro, mas, enfim, é aí que você vai explicar. Essa questão de falta de intimidade dentro do relacionamento, tá? Realmente faz com que um ou outro saia em busca do que falta dentro do relacionamento, né? O homem busca prazer. A mulher busca prazer? Sim, Ou ela busca algo mais? A mulher, ela busca prazer também, mas a mulher, ela também busca algo que é o vínculo afetivo e emocional, né? Então, é muito difícil para a mulher, né? Até às vezes eu ouço de algumas mulheres assim, eu quero uma relação só para sexo e não vou me apegar. E aí eu até brinco com algumas, eu falo, então eu vou apostar, né? Vamos lá, vamos ver se eu vou ganhar ou não. A maioria não vai dar conta. Vai criar um vínculo afetivo, vai criar um vínculo emocional. Se ela continuar saindo com a pessoa várias vezes, né? O homem consegue, né? Pode criar também um vínculo afetivo e emocional, mas consegue com mais facilidade separar das caixinhas, nessas caixinhas, né? Assim, olha, aqui eu tenho alguém para eu buscar para ter esse prazer sexual e aqui eu tenho alguém para uma outra relação. Se a gente for pegar aí no começo, a gente já vê assim, poxa, falta da intimidade, né? Estarem dormindo em quartos separados com frequência, a gente já vê que já tem um problema ali que esse casal precisa resolver, né? Com o passar dos anos, as pessoas falam, é possível manter uma vida sexual saudável? Sim. Ela vai mudando conforme o corpo vai envelhecendo, né? E a gente volta a lembrar que sexo também não é só a penetração, e o casal ele tem que estar trabalhando de uma maneira de explorar muito mais aquilo que conhecem um do outro. Se não conhece, vão ter que se conhecer, para poder ter diferentes práticas sexuais e poder estar sempre o quê? Renovando dentro do próprio casamento. Muitas vezes a gente tem que começar o trabalho com o quê? Esse casal já não se comunica mais adequadamente ou nunca se comunicou adequadamente. Eles precisam aprender a conversar, né? Talvez se fossem para aqueles programas para conhecer realmente um ao outro, né? Ninguém conseguiria ganhar o prêmio. Eles não conversam, não conhecem um ao outro. Então não tem como eu trabalhar uma comunicação sexual se esse casal não se conhece em outros aspectos, né? Em outras questões. Um outro ponto também que é muito comum eu questionar, né? A gente fala na terapia sexual, o pessoal até fica meio assim receoso no começo, mas eu falo assim, como que vocês lidam com o dinheiro, com a vida financeira? A gente tem visto muito casal que parece que estão em, como que chama? Não é pensionato, é quando divide em faculdade. Sociedade. Quando os estudantes dividem a casa da faculdade. República? República. Vocês parecem que estão morando numa república, porque assim, olha, você paga a água, você paga isso, você paga aquilo, e eu questiono, mas cadê o nós? Né? Cadê os projetos nosso? Cadê o nós vamos decidir tudo junto, né? Tem alguns que até escondem embaixo do tapete o dinheiro. Fala, não, o dinheiro aqui é meu, né? Eu falei, como que vai ter vida sexual saudável se não tem o nós?
é tão egoísta assim, né? Não existe casamento ali. Então a gente vê muita gente que está dividindo uma casa, dividindo contas, mas não entraram de corpo e alma num relacionamento. E aí, com certeza também que sexo vai ser ruim. Então, por isso que eu falo com os homens. Eu converso com os homens relacionados a isso, eu não converso com mulher, né? Os homens reclamam muito que não são procurados pelas mulheres. As mulheres, conforme vai passando o tempo, vão esfriando e não procuram, cara. Tem também relação com isso a questão hormonal, né? Mas como lidar com essa situação de que a mulher vai perdendo interesse na prática? Ela não é que ela perde interesse no homem, ela perde interesse no sexo, né? Olha, eu fiz uma live com a Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, a gente falou exatamente da parte do climatério e menopausa da mulher. Muitas mulheres, elas colocam na cabeça de que se entrou na menopausa, acabou o sexo. E isso vai interferir muito na parte sexual delas, não acabou o sexo, né? Existe sim algumas mulheres que precisam fazer reposição hormonal, precisam fazer algum acompanhamento, mas a gente ouve muito no consultório, isso eu na área da psicologia, ginecologistas também falam, a questão de que casamento tá tendo algum ruído e não tá legal, né? E aí o que acaba acontecendo também? O casal não sabe lidar com as diferenças, né? Eu brinco muito no consultório com homens e com mulheres, assim, a primeira questão é, existe diferença no sexo vamos falar assim, para o sexo masculino e sexo feminino? Existe, que nem, o homem está cansado, eu quero sexo, a mulher está cansada, eu quero dormir, quero descansar, para depois, quando eu estiver descansada, ter sexo. Eu estou com um problema, o homem quer sexo, a mulher quer resolver o problema. Então, essas diferenças, elas existem sim, mas isso tem que ser conversado, aí voltamos na comunicação, o casal precisa estar conversando. Já teve casal que atendi que, meu marido me procura muito final da noite de madrugada, na hora que eu já estou dormindo, eu tenho uma raiva dele, eu quero matar, porque ele me acorda para ter relação. Olha, eu vou mais cedo para a cama, chamo ele não quer ir. E eu quero ter relação mais cedo, né? Ou eu quero ter de manhã, não, de manhã ele falou que também não quer. Então, assim, a gente vai vendo que vai tendo o quê? Uma falta, né, de sintonia desse casal. E aí a gente fala, poxa, mas não tem como ter um acordo aí, vamos tentar achar um meio termo para todo mundo aí, né, para ficar bom para todo mundo. Então, o casal, ele precisa encontrar isso, mas é sempre através da comunicação, para chegar, olha, aquilo que você fez, eu não gosto, eu gosto muito, né? E precisa ir se descobrindo. Então, essa falha, a gente fala, assim, maior parte dos problemas sexuais está na comunicação do casal. Nossa, é difícil, hein? Porque a comunicação as você tem que mulheres, ceder, né? Então, Quem que a vai questão da ceder comunicação, as mulheres, às vezes, eu já ouvi, né, falando, e os homens também, mas as mulheres falam assim, os homens não entendem os sinais, né? Tem que ser explícito, tem que falar, né? A gente não entende as coisas subentendidas. E o homem realmente tem coisas que a gente tem dificuldade de entender no subentendido ali, né? Sim. E até teve algumas pessoas que já passaram aqui, conversou conosco e falou exatamente, olha, o cara que é a mulher bonitinha na cama à noite, mas ele não ajudou ela a fazer nada dentro de casa. E a maior queixa das mulheres é exatamente isso. Ela tem que trabalhar, chegar em casa, cuidar e ainda chegar à noite e tá pronta pro marido. E ele fica ali paradão, esperando ela, né? Então, isso é uma reclamação que você abre vídeo em TikTok, nessas coisas, você vai ver as mulheres estão metendo pau. Porque os homens não entendem as coisas. Então, essa falha da comunicação realmente ela é, sei lá, se é dos dois lados, enfim, eu acho que é complexo. Porque como você disse, a gente não sabe distinguir ainda algumas coisas. E viver um relacionamento, comunicar expressamente tudo. Você falou uma coisa para mim, ficou marcante, questão do dinheiro, questão de coisas básicas. Se você não tem uma boa comunicação com isso, como é que vai ter de sexo? E nem homem nem mulher besta, é evidente. Né? Isso daí a gente tem que colocar. O homem não vai ser evidente, a mulher não é evidente. Precisam conversar. Eu concordo com você. E eu trago muito para os homens que eu trabalho, né, a questão também, principalmente para quem está ainda naquela fase de encontrar alguém, de namorar, eu trabalho muito com esses homens o amor próprio. Né? Os homens eles têm se colocado muita pressão, eu até brinco com alguns, você não está com uma arma na cabeça, né? De que se eles vão para aquele encontro, se não tiver
sexo, se ele não procurar pelo sexo naquele encontro, o que aquela pessoa vai pensar, né? E isso tem sido muito frequente, né? Então, assim, o que eu posso falar? Antes, né, o básico tem se perdido. O que é o básico? O flerte, o namorar, o beijar, o olhar nos olhos, criar memórias positivas, que isso tudo envolve sexualidade, que a gente falou lá no começo. As pessoas estão perdendo, elas estão pulando muitas etapas, né? E isso acaba interferindo depois lá na frente na vivência sexual saudável. Eu posso ir no primeiro encontro ter sexo? Pode, ninguém falou que não pode. Mas como que você se sente? Ou você está fazendo algo obrigado pela outra pessoa, ou pela sociedade, porque se ela sair dali, ela for falar alguma outra coisa. Então, isso acaba vendo que as pessoas também estão com baixa autoconfiança, né? E eu falo muito, eu resumo em amor próprio. Pior que isso, só a mulher que estabelece o dia na semana que pode fazer sexo. Parece que é mentira, mas é verdade. Tem muitos casos. Tem, você já ouviu? Tem casos até que às vezes eu questiono, porque eu estou atendendo um homem e ele vem para tratar uma queixa X, né? Um exemplo. E eu falo, olha, vai chegar um momento que vocês precisam ter relação sexual, até para você me dar um feedback do que, como que tá, né? O seu tratamento, o trabalho está tendo efeito. E olha, melhorou, nós estamos tendo sexo uma vez por mês. Eu falo, poxa, mas qual que é a tua idade, né? Daí eu vejo, tá lá na casa perto dos 30. Eu falo, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, e aí onde que eu coloco? Olha, Nossa, se melhorou para uma vez por mês, Uma imagine, vez por era uma mês. vez por cada 6 meses. Exatamente. E aonde que eu coloco? Eu procuro sempre escutar a outra parte também, e aí também avaliar se precisa de uma terapia casal, ou se eu tenho que indicar para algum profissional também competente, porque senão é esse o cuidado que a gente olha, o todo, né? Porque é necessário, quando tem um casal, alinhar eles, né? E isso daí é algo importante numa terapia sexual. E, de repente, tem um outro lado, que às vezes a pessoa que está ali comigo não é a pessoa que tem realmente, vamos chamar de problema, o problema. Mas quando a gente está vendo o casal, a gente trata o casal como tendo um problema, não só aquela pessoa. Mas eu tenho que pensar, como que eu vou conscientizar o outro lado que precisa também de um trabalho? Porque às vezes o outro lado não aceita. A questão da terapia de casal, ela é muito complexa ainda e é um tabu. Para a pessoa que vai buscar uma terapia sexual, para às vezes até salvar o relacionamento, eu acho que é mais tabu ainda. Muito mais um tabu ali, né, para ser quebrado. Porque, afinal de contas, o que a gente aprende numa terapia sexual? Terapia sexual, o primeiro passo é uma boa avaliação da queixa. Essa avaliação, né, pode ser que esteja com o casal ali naquele momento, pode ser que a pessoa chegou sozinha, mas é preciso avaliar essa queixa. Faz parte da terapia sexual a educação sexual conforme a queixa apresenta, para a pessoa saber como funciona o próprio corpo, saber como funciona o corpo da parceira, do parceiro. A terapia sexual não é só para casais héteros, tem muitos casais homossexuais que procuram também. E a gente vai entrar nesse processo de educação sexual. E depois disso, a gente vai ter essa queixa a ser trabalhada. Muitas pessoas procuram, no caso de homens, ejaculação rápida, que a gente fala também da precoce, ejaculação retardada, que é aquela ejaculação que a pessoa vai ter relação sexual e às vezes chega na fadiga, né, e não consegue ejacular. A gente vai ter queixas de desejo sexual, vai ter queixas também de não conseguir ter o orgasmo. No caso aí a gente vai vendo que a mulher ela não tem esse orgasmo. Tem mulheres que não conseguem ter penetração vaginal. Sim, tem várias queixas de abuso também, né? Então, assim, são muitas queixas que podem ter, que a gente chega nesse processo de terapia. A gente tem, na terapia sexual, a gente olha tanto para o sintoma como para a causa do problema. Algumas terapias são mais rápidas, alguns processos terapêuticos são mais rápidos, só que assim, eu sempre falo, o que é rápido numa terapia? 1 ano, né? Às vezes 6 meses. Só quando a gente fala de orientação e aconselhamento, que às vezes é tirar uma dúvida, algo muito pontual, que é algo mais rápido. Mas só para um processo que, assim, a avaliação para um caso do psicólogo é o principal. Então, você geralmente usa-se 3 consultas, 4 consultas, vai dar uma devolutiva,
Então, é um processo que ele precisa do tempo. E o principal nesse processo todo é uma boa vinculação com o paciente, uma boa relação terapêutica, porque, assim, é difícil tanto para o homem quanto para a mulher falar de algo que a gente fala, é a intimidade da intimidade para um estranho. Então, até criar aquele contato, aquele vínculo, vai um tempo também. E para alguns homens, né, eles também é difícil estar falando, né? Para alguns é mais fácil, outros é um pouco mais difícil, mas ali a gente vai poder avaliar. E em alguns casos a gente precisa ir lá na raiz do problema, que não é só falar do sintoma, mas é entrar em questões que estão envolvendo, mas questões que estão na personalidade do indivíduo para realmente fazer um bom tratamento. E aí, assim, algo que é sempre importante esclarecer que pode ser que precise só do psicólogo, eu sempre gosto de uma avaliação do médico, pode ser que envolva urologista, ginecologista, cardiologista, vascular, pode envolver fisioterapeuta, então pode envolver vários profissionais no Legal. tratamento. Aí, dentro de todos esses casos que você reportou, teve um que você mencionou agora atrás, questão do compulsivo. O que caracteriza um comportamento compulsivo sexual? Olha, eu até falei, faltou psiquiatra também no profissional, né? Pronto, o cara é maníaco. Não. Já entrou no psiquiatra, o cara é maníaco. Não, nos outras queixas também pode ser que precise do psiquiatra. Mas o transtorno é um transtorno, a gente fala que ele é um transtorno comportamental, ele é um transtorno do controle do impulso, tá? Então, a pessoa, ela não controla o impulso em relação a essas questões sexuais. Então, o desejo sexual dessa pessoa vai lá em cima, né? E ele não consegue segurar. Então, ele vai para as práticas, pode ser só na questão online, né? Da TV, sexo virtual, janelas virtuais, mas essa pessoa ela pode ir para outras práticas também que envolve parafilias ou não, sexo diferente ou não, e crimes sexuais ou não. E a pessoa principal de tudo isso é que a pessoa ela entra em sofrimento também. Algumas pessoas só vão também se entender que aquilo se tornou um problema na vida quando tem consequências bem negativas, tipo divórcio, demissão no trabalho, reprovações na faculdade, cometer um crime sexual. Aí que vai falar, ter aquele chacoalhão e falar, poxa, eu tô com um problema muito sério. E então a pessoa ela não tem esse controle e ela não tem hora, não tem momento, não tem dia, tá sempre nessa busca. A gente fala no transtorno comportamental, eu tentar buscar, é como se fosse no sexo um acolhimento, né? Buscar ali naquele vício sexual, né? Uma certa maneira de aliviar algo emocional. Então, o compulsivo seria a pessoa que não tem o controle, não é o fato dela, por exemplo, ter várias vezes no dia um impulso, desejo, nada disso. Ela pode ter, porque ela não tem controle sobre isso, porém, se ela executar, ela perde o controle da execução, ela se torna um compulsivo. Sim, é porque quando você tem esse controle, você consegue falar assim, poxa, eu tô com vontade de ter uma relação sexual, mas agora eu tô no meio do expediente do trabalho, eu não posso sair para ter uma relação sexual, ou eu não posso acessar aqui, né, a pornografia e me masturbar no banheiro. Então, a pessoa ela tem essa consciência, esse freio. O compulsivo, não. O compulsivo, ele vai... Vamos pensar o contrário do compulsivo, então. Ou não sei como é que se daria o nome a isso. Daquela pessoa que ela já não tem mais desejo de praticar sexo com ninguém, mas ela fica refém da masturbação. A que nome nós damos isso? Que ela já não quer ter relacionamento com ninguém. Então, se ele está refém da masturbação de maneira compulsiva, também ele é compulsivo sexual. Também é. É. E agora, porque aí a pessoa, ela às vezes acredita que por não estar tendo relação sexual com outras pessoas, não entra no quadro compulsivo. Só que hoje, depois da pandemia, que a gente teve um divisor de águas. Antes da pandemia, a pandemia teve essa questão do crescimento de sexo virtual. Então, agora a gente tem esse divisor pós-pandemia.
Então a gente vê que muitas pessoas, elas ficaram no sexo virtual. Pode ser a própria pornografia, pode ser pagar para poder ter aquele sexo ali nas janelas virtuais. Tem várias modalidades hoje, né? Então as pessoas, elas também entram no quadro compulsivo. Ah, mas toda pessoa que se masturba é compulsiva? Não, não é. A gente está falando que a pessoa ela perde esse autocontrole. E aí a gente entra já numa situação de problema. Tem pessoas que chegam a se machucar fisicamente pela compulsão. A pessoa que se masturba todo dia, ela é compulsiva? Não necessariamente. Aí a gente vai avaliar o quê? O quanto que essa pessoa, todo dia quanto, né? Entendi. Então aí a gente vai avaliar o quanto que é a frequência nesse todo dia. Uma vez, duas, três, aí vai depender, se vai olhar o caso a caso. Tem que avaliar caso a caso. É porque às vezes você pensa que a compulsão é como se fosse o alcoólatra, né? Às vezes o alcoólatra não é o cara que bebe até de cair, é a pessoa que não consegue ficar um dia sem aquela bebida. Sim. Às vezes é só um copo, é É uma só uma dependência. latinha, é só a dependência daquilo, né? Sim. Então a compulsão a gente poderia fazer uma analogia que seria algo com isso, seria a pessoa que todo dia precisa praticar aquele ato sexual para poder esconder alguma coisa. Eu gosto muito do exemplo que eu dou para os pacientes assim, que nem a gente tem compulsão alimentar, comida é uma coisa boa, né? A gente precisa dela para sobreviver, os bons alimentos. Ele também pode se tornar um problema, porque a partir do momento que eu uso aquilo, né, para compensar algo, e aquilo vai a uma frequência muito grande, ele começa já a se tornar um problema. Então eu vou pensar o álcool, a comida, o comprar, né? Então assim, olha, hoje, o que eu falo que a pessoa tem que tomar o cuidado, né? Eu posso tomar uma cerveja? Posso, olha, hoje eu estou feliz, hoje deu vontade, eu quero tomar uma cerveja. Mas aquela pessoa começa a ir para o caminho, não quer dizer que ela já tem um quadro compulsivo, mas ela começa a ir para aquele caminho assim, nossa, hoje eu trabalhei demais, eu preciso tomar uma cerveja. Nossa, hoje o dia foi ruim. Ela começa a fazer uma associação que começa a ir para um caminho que tem que tomar cuidado. Isso também com a comida, isso também com o sexo. Então, tudo isso pode ser bom e tudo isso pode chegar num caminho ruim. Não que a pessoa já tenha um quadro de compulsão, só estou falando qual que é a trajetória para chegar num quadro de compulsão que a pessoa pode ter. É que às vezes eu acho que a pessoa utiliza isso até de forma inconsciente, né? Eu posso falar do doce porque, um exemplo, o doce para mim, eu uso ele ainda como uma forma de compensar. Então, não é aquele negócio que você fala assim, nossa, vou para casa e vou comer o doce porque eu tô merecendo. Não, às vezes você só quer comer. Também E você tem só um faz, né? Você só Sim. faz, mas o sistema de compensação ele tá funcionando. Tá. Ele tá acontecendo lá O atrás, né? gatilho você teve, a ativação emocional você teve. E é onde eu brinco, o bombom não pulou sozinho na sua boca. Né? Então, é que, na verdade, foi algo automático que você fez. É o círculo vicioso. É. Ele já está acostumado a ter esse comportamento, né? Sim. E isso aí gera um problema. Pensando em questão de casal, para a gente entender mais alguns pontos, quais são os erros mais comuns que você vê nos casais quando procura você? Bom, os erros mais comuns, acho que o primeiro de todos é a falha na comunicação ou ausência na comunicação. Esse não tem nem o que discutir, né? Esse é um erro muito, muito comum. Segundo ponto que existe é a questão assim dos contratos, dos combinados. O que é certo, o que é errado para esse casal? Isso tem que ficar claro para eles, né? Eu trouxe alguns exemplos falando das pessoas que não querem, não aceitam. Mas se para aquele casal tudo bem, para outra parte tudo bem, ok. Tem um combinado ali, ninguém vai ter um problema em relação àquilo. Então, falta-se muitos combinados e os contratos, né, que a gente fala, dentro desse casamento. Uma outra parte também que muitas vezes acaba existindo é a questão de esses casais, eles trazerem problemas emocionais, problemas emocionais que carregam já durante a vida e jogar ali dentro do casamento. Então, isso também é um problema muito sério que acaba interferindo no casamento.
Então, o casal, ele precisa, as duas partes, trabalhar muito, assim, de amadurecer emocionalmente. Mas eu acredito que são mais esses pontos, assim, que acaba tendo de problema. Você já pegou algum casal, alguma situação em que os filhos foi apontado como uma forma de distanciamento do casamento em si? Sim, sim. Como que você vê essa questão dos filhos? Porque muitas pessoas falam, né? Falar, depois que tem filho, aí acabou mesmo. Aí já era, danou, não tem mais nada e tal. Como que você vê isso na prática? Realmente é assim, não é? Tem como contornar? A criação dos filhos, né? E esquecem deles mesmos. O casal precisa aprender, né? Esses dias a gente está falando, né? Toda transição de etapas na vida para o ser humano é muito difícil. Isso, se você pega do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, para ensino médio, para a faculdade, num casamento, toda fase de transição, toda etapa de transição é muito difícil para o adulto. Ele precisa amadurecer para poder ficar bem, né? A chegada dos filhos é mais uma fase de adaptação desse casal. Esse casal ele precisa aprender a funcionar com 1, 2, 3 filhos, quantos filhos for ter. E esse casal, ele precisa, esse homem, essa mulher, vamos falar do casal, né? Com o homem e a mulher, precisa ter também um olhar que eles não são somente pai e mãe. Existe ali também um olhar que tem que ter para o marido e para a mulher. Então, não pode só ter para um lado. Muitas vezes o casal começa assim, a se dedicar demais à questão dos filhos e esquece deles. Isso é ruim. Existem casos, às vezes, que existe um ideal que uma das partes colocou da maneira que vai criar esse filho e é uma maneira que está distanciando o casal. Muitas vezes existem problemas emocionais, um problema muito comum é o filho dormir no quarto dos pais, né? E quando vai trabalhar isso, porque já vários casais me procuraram lá, né? Olha, estamos com uma queixa sexual, tal. Então, mas tem uma criança no quarto. Primeira coisa, não se deve ter relação sexual com uma criança no quarto. Isso também é uma violência sexual. Tem que tirar essa criança do quarto ou ter relação em outro lugar. Mas quando vai ver, mas essa criança, como que eu vou tirar essa criança? Na maioria das vezes a criança não tem problema nenhum para sair do quarto. É um dos dois que está segurando essa criança. Pode ser a mulher, tem caso que é o homem. E aí começa a vir problemas, ou do próprio relacionamento, ou problemas lá de trás. Ou uma culpa, que nem é um caso como, olha, eu já trabalho tanto fora de casa, e é o momento que eu tenho para ficar mais perto dos meus filhos é colocar ele para dormir junto comigo. Tá, mas qual que é a qualidade de relacionamento? Uma coisa é dormir de vez em quando, e junto com essa criança, fora que você está atrapalhando o desenvolvimento natural dela, ela estando essa criança no quarto. Então, a gente começa a perceber que existem muitas desculpas em cima, utilizando a figura da criança, para que esse casal não funcione como um casal. Isso é muito comum. As desculpas e coloca a criança como problema. Tem um médico famoso, o Paulo Musi. Não sei se você viu já o corte que tem no YouTube, no Instagram. Que ele e a esposa dele, eles fazem, você viu isso daí? Eles têm um combinado. Apesar que os filhos dele já são grandes, as filhas. Ele passa e pega ela para que eles saiam e vão sair para jantar os dois e tal. É uma coisa bem interessante que eu também faço isso com a minha esposa, de sairmos nós dois. Vamos sair para jantar, qualquer coisa, mas vamos sair nós dois. E a gente faz isso todos os sábados. Durante a semana não dá mesmo realmente, mas é uma coisa que a gente pactuou que deu muito certo. Porque se a gente for ficar na dependência só dos filhos, poxa, não existe o casal. Sim. Existe a família. E aí você vai perdendo, vai apagando a chama e tal. É uma coisa que deu muito certo para nós. Ninguém sugeriu, nós começamos a fazer e... Percebeu o benefício disso, né, no dia a dia. Mas ter o dia, o momento... para ter a figura homem e mulher, ou você não pode ter o dia e o horário para fazer o sexo, né? Exatamente, né? Então, assim, isso é interessante para tudo, né? Para tudo, mas é duro as pessoas lidarem com isso, organizar no dia a dia, porque também tá aprendendo a ser pai, tá aprendendo a ser mãe, aí tá aprendendo a ser marido, tá aprendendo a ser mulher, e é bem complexo. Mas
o fato é, os filhos que dormem com os pais, a gente percebe no longo prazo que isso não dá certo. Traz algumas consequências. E pensando no sentido para a criança, né? Um outro fator também que eu já vi. Os pais não se tocam no sentido de um carinho, um beijo, um abraço na frente dos filhos, porque acham que isso vai ser uma forma de incentivar qualquer coisa negativa. E eu acho que isso não é tão benéfico também. Não é você praticar o ato sexual na frente da criança, mas você dar um beijo, um abraço. E é interessante porque eu até conversei esses dias com um amigo meu, ele falou assim, cara, eu nunca vi meu pai abraçar minha mãe. E dentro de casa ele é assim também. Que é o que ele viu, né? Ele reproduz aquilo no casamento dele. Exato, é muito comum e é muito saudável a criança ver essa demonstração de afeto dos pais. Os pais se abraçando, o pai beijando, a mãe. Isso é extremamente importante, é muito saudável para essa criança. Isso é como você falou, muitas pessoas relatam para mim assim: olha, eu nunca tive esse modelo, eu não sei como fazer. E até aprender ao ponto de colocarmos etapas comportamentais, tarefas comportamentais, tipo, bom, então todo dia antes de vocês saírem para o trabalho, um abraço e um beijo, até isso se tornar natural para vocês. E porque senão não faz. E também é muito importante, ao mesmo tempo, para essa criança crescer um adulto saudável também nessa questão da demonstração do afeto, receber isso do pai e da mãe. Esse abraço, esse beijo no rosto, né? É muito importante que eles também tenham essa demonstração de afeto para eles saberem também dar essa sequência no futuro. Esse é um É ponto. uma educação que poucos têm. É esse tipo de educação dentro de casa. Eu também não tinha dentro da minha casa. Como você também não tinha. Então, eu acredito que isso aconteça na maior parte dos casos. A gente não tem essa... então, nós crescemos dessa forma, meio que bloqueados. Eu não conversava também com a questão de educação sexual com meu pai, com minha mãe. O resumo era, usa camisinha. Ponto. Era isso. E acaba acontecendo o quê? Se você não oferece isso dentro de casa para a filha, para o filho, eles vão aceitar migalhas depois na rua. Então, na adolescência, na fase adulta, eles não tiveram referencial. Então, eles aceitam qualquer coisa. E quando dentro de casa a gente mostra para eles, olha, aqui você tem muito amor, muito carinho, muito afeto, que você pode conversar, aqui é teu porto seguro, é teu lugar seguro, eles futuramente não vão se relacionar com qualquer pessoa. Eles vão querer que essa pessoa com que eles vão se relacionar ofereça aquilo mais próximo possível que a família oferecia. Então tem que começar dentro de casa. Nossa, isso é Uma verdade. coisa que a gente sempre fala pro menino, né? É nunca rele a mão numa mulher. Exato. Isso, e da mesma forma fala pra menina, nunca deixem que rele a mão em você. Isso é o básico. Sim. Porque a partir do momento que ele faça algo contra uma mulher, faz contra a irmã, que brigam lá, se matam, mas é diferente, né? Mas não pode. Essa questão de falta de respeito. E da mesma forma, isso eu já falei pra ela também, se um dia acontecer, qualquer coisa, me fala. Porque se fizer uma vez, e a prática, isso demonstra isso pra gente. Fez uma vez, vai fazer a segunda, terceira, quarta. O mesmo cara que agrediu uma vez, ele vai continuar agredindo. Sim. Não vai parar. Isso é verdade. Sim, e aí se essa menina, vamos falar, né, dessa menina, ela crescer e se torna essa mulher que ela não sabia, né? Ela não teve esse referencial, aceita qualquer coisa, aceita essas migalhas, ela vai ficar entrando nessas relações aonde que oferece muito pouco para ela e agride, né? Verbalmente, psicologicamente, fisicamente. Então tem que ter um bom referencial. E também a prática mostra pra gente, a mulher que está convivendo com um homem que é agressor, ela não consegue sair. Porque ele não só bate, não tem só a violência física, tem a violência mental, que eu acho que é muito pior do que a física.
Sim, destrói muito. E é por isso que sem um processo terapêutico, como eu falei lá atrás, porque é, é- é- ela tem questões ali guardadinhas que faz com que ela, se ela sair daquele relacionamento, ela entre em outro parecido. É como se fosse confortável para ela aquele tipo de relação. Não que ela, não é algo consciente, né? Porque senão ela fala, mas é Sim. confortável. Não, não é nada consciente. Mas ela sai daquela relação, ela entra em outra parecida. Então, ela precisa de um processo terapêutico que consiga acessar esses conteúdos, porque, mas ela nunca teve um abuso sexual e ela está numa relação assim, de repente foi não necessariamente um abuso de pai, de mãe. Tem adultos que sofreram muito com exemplo, com bullying, né? E aí eles desenvolvem esses mecanismos também e às vezes entra nessa perpetuação de relações abusivas. Se acostumam. Então, assim, a gente vai lembrar que a gente tem também muitas situações que acontecem no ambiente escolar que pode interferir nos tipos de relação que a pessoa vai ter no futuro. Nossa, você vê que a sexualidade é muito complexa, né? E é interessante porque às vezes você vem pensando, falando, vamos ver se 1 mais 1 é 2, né? E a gente vem percebendo ao longo dos episódios que não tem um negócio que é assim assado. Depende o caso a caso, o estudo, o aprofundamento. E isso leva pra gente um olhar de tipo, cuidado com cada situação. Mas no fundo tá tudo interligado. E você fez uma correlação muito interessante de todos os aspectos que estão ligados à sexualidade. Às vezes a gente pensa na educação sexual só numa fração, mas isso está permitindo a gente olhar um pouco mais de profundidade e às vezes até para o pai que está assistindo, ele poder olhar e falar, bom, eu posso falar sobre sexualidade dependendo do grau, dependendo da situação, numa linguagem que é acessível, né? Mas para isso ele precisa buscar. Pensando em busca, como que as pessoas te procuram nas redes sociais para poder ver sobre esse assunto, interagir mais, até às vezes casal quer procurar para conversar? Na rede social eu estou no Instagram, é Ana Larissa Pericini. Tem o contato do WhatsApp também lá, mas o número é DDD 17 988010121. E também tem a página no Face, que também é Ana Larissa Pericini. Ah, legal. Para o pessoal que acompanhou, que está acompanhando e quiser, de repente, mandar uma pergunta, porque a gente sabe que existem dúvidas e a gente não coloca no chat, não tem jeito, isso é normal. Às vezes a gente faz alguns temas aqui, o pessoal manda no off pra gente, não, pergunta isso, pergunta aquilo, mas porque expõe. Tudo que envolve sexualidade que a gente já trouxe aqui, nunca ninguém falou nada, né? Você pode ver que o chat o pessoal fica tudo quietinho, porque tem essa questão de expor e ainda é um tabu. Para que a gente possa, aos poucos, ir vencendo isso. Você acha que sentar numa mesa de churrasco, conversar sobre sexo, é saudável? Olha, geralmente não. Geralmente não vai ser o lugar mais saudável para a pessoa tirar dúvida, para ter informações. O mais saudável é a pessoa poder estar conversando com um profissional, para ela poder realmente tirar essas dúvidas que tem. Ou em alguns canais sérios que pode ter na internet também, que nessas associações na área de sexualidade, que também tem profissionais que a gente tem lives, tem gravações também que a pessoa pode estar lá disponível para a pessoa assistir. Mas a gente precisa estar tirando as dúvidas com quem tem mais o conhecimento, senão a gente está propagando desinformação. Agora, não que não possa sentar, conversar, se a pessoa está confortável de conversar com os amigos, né? Acha que é um momento legal para descontrair, ok. Mas realmente ter informação é interessante estar buscando esses ou canais de comunicações sérios, como eu falei das associações que temos no Brasil, ou os profissionais. Geralmente eu também tenho colegas que a pessoa manda um direct e a gente responde no Instagram. Mas também eu já atendi algumas pessoas com consultas bem pontuais. Olha, eu quero marcar uma consulta que eu tenho algumas dúvidas. A gente tira essas dúvidas, explica, passa material também para a pessoa ler, para que ela não fique... Possa compreender um pouco mais, né? Sim. E pensando em material
Você já se deparou com algum estudo explicando a correlação de traumas com o fetiche sexual? Os traumas refletindo nos fetiches? Então, porque aí a gente está falando já das parafilias, porque a gente vai poder ter nos fetiches, a gente pensa nas parafilias. Mas aí a gente tem que tomar o cuidado, porque a gente tem parafilias e transtornos parafílicos. Duas partes. E que é a diferença, né? A gente tem que pensar que sempre esse sexo diferente, ele tem que ser consentido, né? E geralmente, quando a gente já pensa nos transtornos parafílicos, a gente já pensa no sexo não consentido, então já vai para o lado do crime. Então vamos ficar nas parafilias. Pode ter, sim, uma relação com algum trauma, né? Mas pode também não ter relação com trauma. O duro é a gente falar assim, o que realmente foi um trauma que ocasionou aquilo, né? Não, a gente não, só através mesmo de uma avaliação, buscando conceitualizar aquele caso para entender. Porque, como eu falei, às vezes um trauma sexual, ele pode não ter uma repercussão negativa na vida da pessoa e pode ter muita repercussão negativa na vida da pessoa. Agora, às vezes um outro trauma que não tem uma ligação direta com uma questão sexual pode ter uma repercussão que leva a questões sexuais, a problemas sexuais. Então, isso pode ter, sim, muitas, assim, não tem como a gente generalizar. Às vezes tem caso, que nem eu já atendi um caso, onde a pessoa chega com como que chama? Uma queixa de ejaculação precoce. E a gente sabe que o próprio corpo, durante o ato sexual, ele tem mudanças fisiológicas normais, né? Então, isso quer dizer, está excitado. Então, acelera o ritmo cardiovascular, né? Então, tem toda uma mudança. E essa pessoa sempre, quando entrava nessa ativação normal do ato sexual, ejaculava antes, por quê? Não sabe. E aí, a gente podendo fazer o trabalho, a gente chegou numa memória implícita dessa pessoa, aonde que associou como algo ruim, porque era um trauma que tinha da infância, com as mesmas sensações corporais. Então, aí a gente viu que não era só tratar o sintoma, existe um trauma lá atrás que precisa ser trabalhado para a pessoa tirar essa associação de que aquela mudança fisiológica do corpo era negativa. Então, ele rompia o ato sexual para parar de sentir aquilo. E não era consciente. Putz, já parou pra pensar nisso, cara? Não tinha imaginado que a gente, no meio dos anos, a gente zoa um outro, né? Vai zoar ejaculação precoce, mas nunca parou pra pensar, né? Nesse outro olhar mais profundo da questão dos efeitos dos traumas, né? A questão de ser uma vez ou outra, tudo bem, mas aqui, né, ela falou, é algo que já se tornou um problema na vida da pessoa, Sim. né? Não, a gente tem que lembrar o quê? Que ejacular rápido, uma ou outra vez, a pessoa perder essa uma vez ou outra, ninguém tem botãozinho de liga e desliga, né? Faz uma programação. A gente vai lembrar que isso é natural, isso pode acontecer. Até porque às vezes a pessoa estava numa balada, bebeu um pouquinho a mais. Então, isso pode trazer algumas mudanças e atrapalhar a gente fala ciclo da resposta sexual, pode atrapalhar. Então, isso não é vamos falar, uma disfunção sexual, um transtorno sexual. A gente está falando de algo frequente, que a pessoa vai ter relação e muito frequente acontecer o problema. Tudo é relativo. Tem que avaliar, não dá para generalizar, e principalmente o que não é legal, a pessoa se automedicar. Tem que passar no médico, tem que fazer uma avaliação, passar no terapeuta sexual, psicólogo, fazer uma avaliação, porque muitas vezes a pessoa vai lá na farmácia, corre e compra o remedinho. E aí causa um outro problema, que é a dependência do remedinho. Então é um problema atrás do outro. É porque não trata a causa, só o efeito, né? Tratar só o efeito vai continuar o problema, vai aumentar e não vai resolver. Não vai. Momentaneamente resolve. Momentaneamente. Nem sempre também. Porque quando existem fatores assim emocionais mais assim pesados, aí também não Nem funciona. com remédio. Nem com remédio. Ixi, tristeza, hein? Nossa. Bom, a gente gostaria de agradecer, deixar para você uma lembrancinha Muito obrigada. da nossa parceira ao pé da letra, para você que está nos acompanhando. Muito Se quiser obrigada. abrir, pode ficar à vontade, tá? Vou abrir. Para você que não conhece o que é lettering,
São essas escritas que dá para serem feitas em porta-retrato, porta-chave. Tá chegando aí Dia das Mães, para você que quer presentear a mamãe aí com presente personalizado, colocar uma frase, o nome dela, ao pé da letra. Tá com uma boa promoção para você aí, 20% de desconto, se falar que viu aqui no Se Liga no Pod. E aí você entra lá no Instagram, ao pé da letra, vê todos os trabalhos que são feitos e você pode fazer um orçamento. Vê lá o que você quer fazer. Quer escrever em parede? Quer escrever, às vezes, tem aquelas... Como é que chama? O pessoal bota bebida para ficar no sofá. Porta-copos. Também dá para fazer. Então é só você entrar lá, ver o modelo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E também quero falar da nossa parceira, a Academia Core Train. Para você que está buscando aí saúde, está buscando manter em dia, né, a parte aí, tanto sexual também, que interfere muito. Academia fica na Avenida Monte Aprazível, no bairro Eldorado. Entra lá no Instagram, você dá uma olhada nas estruturas. Está buscando uma atividade mais intensa? Tem jump, tem funcional, musculação, também tem boxe chinês para você que está buscando aí um contato, né? Pouco mais de atividade física, também é legal. Entra lá, vê os horários e também tem aqui abaixo o telefone deles, é só você entrar em contato, passa lá, fala, ó, eu vi lá no Se Liga no Pod, eu quero vir aqui fazer uma aula experimental, eu tenho certeza que você vai gostar. Afinal de contas, eu sou aluno lá há um bom tempo, então eu posso falar com propriedade. E eu acho que é isso, né, Fernanda? A educação sexual, ela é profunda, né, cara? Profunda e ao mesmo tempo pessoal, né? Eu acho que a gente chega... Pelo menos a conclusão que eu tiro de hoje é muito isso, né? Ela não é 1 mais 1 é 2. Então a gente vai olhando, vai estudando, vai aprendendo e vai avançando. O fato que você falou, pornografia é um negócio que ainda precisa ser muito conversado, não demonizado, mas conversado e explicar para as pessoas, né? O que está acontecendo por trás disso? É como na compulsão alimentar, o que está acontecendo que faz a gente comer tanto? Exato. Eu acho que é isso, né? No final do dia é isso. Olhar por que estamos consumindo tanto. Aí tá aí. Facilidade. Eu acho que pelo menos para mim, alguns pontos relacionados à questão de crianças foi muito importante. Lembra que eu falei? A questão da escola, que eu não havia pensado nisso. A questão dos monitores nos buffets e tudo mais. O perigo pode estar muito mais perto do que a gente imagina, né? E são dicas simples, vamos dizer assim, que a gente realmente não tinha parado para pensar. A gente sempre vai vamos lá, o que é mais geralzão, por exemplo, nós fomos nos parques da Disney. Lá tem um comunicado, vai num dos comunicados no celular sobre sequestro de criança. Nós compramos umas tags para colocar na meia das crianças e tal, então, e era a questão assim, ó, saiu de perto e alguém encostou em você, grita, socorro, help, qualquer coisa, mas grita. Ninguém tem autorização para te chamar, para te levar, nada. Sim. E a gente ficou sabendo lá que existem muitos casos de sequestro. Então é algo muito preocupante. E muito obrigado por suas explicações referente ao estudo da sexualidade em si. Muitas coisas o pessoal não sabia, que ainda vai assistir. Tem cortes aqui que vão ficar muito legais sobre a sua explicação. Simples, fácil e que qualquer pessoa vai conseguir entender. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu falo que é sempre muito importante estar fazendo esse trabalho para levar para a população, né, esse tipo de conhecimento. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, pessoal. Fiquem com Deus. Semana que vem, no mesmo horário, mesmo bate-canal. Acompanhe lá no Instagram que a gente vai publicar o próximo assunto. E você pode compartilhar, se você gostou aí, compartilhe com as outras pessoas, deixa o seu like, que assim você ajuda o nosso canal a crescer. Não esqueça, se inscreva aí, porque toda semana você vai receber uma notificação dos assuntos que nós estamos conversando. Se eu não me engano, esse é o 116 episódio ou 115? 116, né? Então, tem episódio aí, adoidado para você assistir, e terão muitos ainda. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite a todos.
no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes.